Você acredita que em algum momento na história os moçambicanos foram capturados para servirem como mão de obra no Brasil, nas plantações e na fábrica de açúcar? Parece inacreditável. Fica neste vídeo e saberá mais sobre o início do tráfico de escravos na África para a América. Saberás também sobre as razões deste ato, as regiões da África onde mais foi praticado o tráfico de escravos, as potências europeias que foram pioneiros no tráfico de escravos na África. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Para quem me conhece, eu sou Gustavo Vicente e mais uma vez venho trazer mais um conteúdo relacionado com a África dessa vez. Muitos pediram-me para eu falar sobre o meu continente, o meu país, e eu decidi fazer este vídeo maravilhoso, de uma aula que já tive há 7 anos atrás sobre o tráfico de escravos. Eu achei interessante compartilhar convosco essa informação tão valiosa, pois além de envolver África, envolve também Brasil, no geral o continente americano. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que faça logo sua inscrição e ative o sininho das notificações para você ser notificado assim que um vídeo estiver disponível no canal. Lembrando, aqui nós tratamos muitos assuntos que estão relacionados com Moçambique e Brasil. Fique por dentro de tudo inscrevendo-se no canal. E se você gostou do vídeo aqui no canal, peço que deixe o like. Sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Então, amigos, para a gente começar a falar sobre o tráfico de escravos na África, nós precisamos voltar um pouquinho para trás. Falar um pouco sobre a penetração mercantil europeia no continente africano. Acredita-se que os europeus chegaram à costa oriental da África pela primeira vez no ano 1498 a caminho da Índia. Então, podemos concluir que este ano marcou o início da penetração mercantil europeia, que só terminou no século XIX. Então, podemos definir a penetração mercantil como sendo o fenômeno de fixação e estabelecimento de contactos comerciais dos europeus no continente africano. Agora, falando de contactos comerciais, é daí que inicia o assunto do nosso vídeo, o comércio de escravos. Muito bem, para a gente falar sobre o comércio de escravos, ou melhor, o tráfico de escravos, primeira coisa, nós devemos falar dos antecedentes. Como é que iniciou o tráfico de escravos na África? Você vai se surpreender. No continente africano, a escravidão já era praticada mesmo antes da chegada dos europeus, mas os escravos eram usados apenas em trabalhos domésticos, pelo que as consequências e o número de envolvidos não eram muito significativos. Agora, nessa época, eram considerados escravos os filhos dos escravos, os devedores insolventes, os condenados por certos delitos e as crianças vendidas em tempo de fome. A fonte principal da obtenção de escravos nessa época eram guerras. Neste caso, os prisioneiros eram obrigados a trabalharem como escravos. É claro que em certos casos, os escravos ocupavam posições de elite. Isso aconteceu aqui em Moçambique. Estou a falar do grupo de escravos que foi considerado a Chikunda, no Vale do Zambeze, aqui em Moçambique. No norte da África, os muçulmanos também compravam escravos e, sobretudo, para o seu uso doméstico. Note aí, nenhum destes comércios atingiu as proporções do tráfico realizado pelos europeus a partir do século XVI. Com a chegada dos europeus na África, o tráfico de escravo foi diferente, ou melhor, a coisa mudou de ângulo. Eu vou tentar aqui apresentar em poucas palavras as razões que levaram os europeus a praticarem o tráfico de escravos na África. Vale lembrar também que os africanos que eram capturados como escravos iam para a América, neste caso para o continente americano, principalmente no Brasil. Agora, quais são as razões que levaram os europeus a praticarem este ato desumano? Primeiro, o desenvolvimento de grandes plantações de açúcar que exigia um número elevado de mão de obra. É a primeira razão. Segundo, os americanos não conseguiam suportar o duro trabalho nas plantações de açúcar e tabaco, razão pela qual eles morriam. Além disso, os europeus massacraram muitos americanos quando conquistaram pela primeira vez o continente, e razão pela qual eles tiveram que importar homens fortes de África. Que ato desumano, hein? Terceira razão, com o tráfico de escravos, os europeus conseguiam melhores lucros e para eles era uma vantagem, razão pela qual eles tiveram que intensificar o tráfico de escravos desde a África para
as Américas. Bem, agora já temos as causas. Agora vamos conhecer algumas regiões de África onde o tráfico de escravos foi muito agressivo, ou melhor, foi muito intenso. O tráfico de escravos da África para a América intensificou-se na segunda metade do século XVI e nos inícios do século XVII, quando os europeus começaram a explorar naquele continente as plantações de açúcar e de tabaco. A partir dessa altura, milhares de escravos africanos eram levados todos os anos com destino à América. O tráfico de escravos na África foi o mais intensivo na África Ocidental entre os séculos XVI e XVII e mais tarde na África Oriental. Isso foi até o século XIX. Tráfico de escravos na África Ocidental. Eu vou fazer questão de colocar aí na tela o mapa dos países que fazem parte da África Ocidental. Eu não vou fazer questão de fazer menção aqui. Eu acredito que na tela vocês conseguem ver qual é essa região que é chamada África Ocidental. Foi nessa região que começou o tráfico de escravos a partir do século XVI até século XVII. Esta foi a região de todo o continente africano que ofereceu mais escravos. Uma informação também importante. Os mercados abastecedores de escravos situavam-se sobretudo no Golfo de Guiné, no Senegal, Gâmbia, Rios do Sul, Costa dos Grãos, Costa do Marfim, Costa do Ouro, Benin, Camarões e Gabão. Esses são os locais onde os mercados fornecedores de escravos situavam-se naquela época. Por mais incrível que pareça, Angola foi um dos grandes fornecedores de escravos, neste caso provenientes das zonas de Luanda e Benguela. À medida que a economia de plantações crescia na América, logicamente crescia também o tráfico de escravos na África Ocidental. Por volta de 1685, os ingleses traficaram cerca de 5.000 escravos e em 1700, cerca de 10.000 escravos. Que isso? O tráfico de escravos na África Ocidental deu-se entre o ano 1750 a 1790. Os europeus chegaram a traficar mais de 85.000 escravos por ano. Neste período, os maiores traficantes foram os ingleses, seguido por franceses, portugueses, holandeses e finalmente por dinamarqueses. Infelizmente, os escravos eram vendidos pelos líderes locais que haviam se aliado com os europeus em troca de tecidos. Que desumanidade, hein? Se os líderes locais, é claro, na minha opinião, tivessem juízo, eles não venderiam seus irmãos em troca de tecidos. Eles tinham essa cultura nojenta. Existe uma particularidade no tráfico de escravos na África Ocidental. A seguinte: na África Ocidental, o tráfico de escravos não penetrou no interior. Isso permitiu que alguns povos pudessem se refugiar para o interior, onde o tráfico de escravos não penetrou. Agora, quando os europeus descobriram que já não havia escravos na África Ocidental para eles capturarem, eles foram para a África Oriental. O comércio de escravos na África Oriental. O tráfico de escravos na África Oriental intensificou-se na segunda metade do século XVII e prolongou-se até o século XIX. Agora, tal como na África Ocidental, os escravos na África Oriental eram levados sobretudo para o Brasil e mais tarde para as ilhas do Oceano Índico, onde trabalhavam nas plantações dos franceses. Moçambique foi uma das regiões da África Oriental sobre o qual o comércio de escravos incidiu de forma mais intensa. Olha isso. E por mais de 2 séculos, milhares de pessoas, milhares de moçambicanos foram vendidos a partir das feitorias de Inhambane, Sofala, Quilimane e Ilha de Moçambique para destinos longínquos da Europa, Ásia, sobretudo América. Na África Oriental, ao contrário da região ocidental, a captura de escravos alcançou regiões interiores. Ou melhor, o tráfico de escravos na África Oriental chegou até o interior, o que não aconteceu na África Ocidental. O tráfico de escravos na África Oriental, só para salientar, chegou muito tarde. Porém,
alcançou aqui que condições favoráveis do que na África Ocidental. Muito rapidamente, o comércio se tornou a única fonte, a melhor fonte de enriquecimento e de conflitos entre os chefes locais. Logicamente, né, vendendo pessoas como escravos, é claro que isso traria muita maldição. Na primeira metade do século XIX, o comércio era dominado pela escravatura. Ou melhor, para eles o único negócio era a venda de escravos, principalmente no Império de Gaza. Ora, chegado já no século XX, a lei da escravatura foi abolida. Mesmo assim, clandestinamente, os negreiros Haile, Makwa e outras etnias continuavam a traficar escravos, procurando manter este lucrativo e desumano negócio a todo custo. Agora, este foi, em poucas palavras, o cenário de tráfico de escravos na África para a América. Claro que tem muita informação, mas eu preferi resumir em poucas palavras, ou melhor, em pouco tempo, o assunto de tráfico de escravos na África para a América. É um assunto muito importante para a gente se lembrar como nós fomos maltratados no passado. Nós temos uma relação íntima com o Brasil, neste caso com o continente americano, porque nós fomos escravizados. Mas ainda bem que isso acabou, nós estamos livres, mas infelizmente ainda estamos a ser escravizados já pelos nossos próprios irmãos. É outro assunto este. Então pessoal, nos encontramos na próxima oportunidade. Se você gostou do vídeo, peço que deixe o like, comente aí embaixo o que você achou dessa história triste da África. A gente se encontra na próxima oportunidade. Muito obrigado por ter assistido e tchau!